E você vê os narcisistas contando a história, é isso que eles contam. Eu era aquela criança, eu me sentia o pior ser humano na face da Terra. Um belo dia, algo dentro de mim falou: então não vou mais ser isso aí. E aí a criança, eu tô gostando de me emocionar, né? Porque é triste. A criança, ela começa a criar um falso eu, porque ela acha que tudo que ela é nunca vai conseguir amor. Aí a partir daquele momento, ela sabe que ela é uma fraude. Olha, é realmente muito triste entender a raiz do comportamento narcisista, mas o mais difícil mesmo é quando a gente precisa lidar com isso na vida real. E o pior de tudo é quando você é uma pessoa empática e tenta ajudar uma pessoa narcisista na pureza, num bom coração. Porém, ele vai usar justamente dessa sua empatia para te manipular. Nessas situações, você não pode fazer o que quer, você precisa fazer o que deve. E no vídeo de hoje, você vai entender tudo sobre o narcisismo de forma clara e profunda, para nunca mais cair nesse tipo de armadilha ou para se proteger em relacionamentos futuros. Quando que a pessoa se torna narcisista? Quando ela sofreu abusos extremos e não conseguindo entrar em contato com a sensação de eu sou um lixo, eu sou um lixo, eu sou um lixo, a cabeça cria uma defesa. Não, eu não sou um lixo, os outros são. Eu sou perfeito. Só que é uma defesa tão desesperadora que a pessoa tem que entrar numa bolha de fantasia onde ela não enxerga coisas óbvias e ela tem que mentir patologicamente. A pessoa narcisista, ela cria um alter ego arrogante para compensar essa baixa autoestima. De fora a gente vê uma pessoa que explora os outros nos relacionamentos, uma pessoa que se acha especial, acha que só pessoas especiais podem entendê-la, uma pessoa que pode sentir inveja crônica, uma pessoa também que é bastante arrogante, né? Só que narcisistas às vezes não se identificam dessa forma, de dentro para fora. Ou seja, de fora, ela até pode parecer de fato uma pessoa confiante. Porém, internamente, o narcisista ele não se enxerga assim. E muito pelo contrário. Ele, internamente, ele sente uma insegurança muito grande. Para esconder essa insegurança, ele externaliza uma confiança falsa. Aquilo foi desenvolvido porque a pessoa aprendeu ao longo da vida que todas as partes dela não eram bem-vindas. Então ela começou a ser obcecada por aquela uma parte que recebe validação de fora para dentro. Então ela não consegue se aprofundar nas outras partes. Então para ela precisa que você valide realmente que ela é uma pessoa especial, que você regule a autoestima dela de fora para dentro. E na verdade é porque ela é hipersensível. Se você não faz isso por ela, então aí ela tem uma forte resposta interna que ela muitas vezes externaliza, seja punindo você ou exigindo que você acolha ela e dê atenção para ela. Ela sentiu uma vergonha tão profunda e tão intolerável para a própria psique dela que ela chegou à conclusão, caceta, eu sou o pior ser humano que existe no planeta Terra. E ela sentia isso de uma forma física e emocional com tanta regularidade, com tanta frequência, que a psique falou, eita, você não vai aguentar isso não. Vou te ajudar. Eu vou te ajudar a pegar essa coisa que você considera um lixo e você vai matar o seu eu antigo. E você vê os narcisistas contando a história, é isso que eles contam. Sabe aquela pessoa que mente, diz que viajou pelo mundo, mas na verdade é porque ela se sente inferiorizada por ser humilde? Ou aquela tia religiosa que te julga do alto da superioridade moral dela, mas por dentro ela se sente vazia, sozinha ou até desesperada? Ou aquele cara machão que bate em todo mundo, mas é porque ele se sentia pequeno e impotente quando apanhava do pai enquanto criança. Eu era aquela criança, eu me sentia o pior ser humano na face da Terra. Um belo dia, algo dentro de mim falou, então não vou mais ser isso aí, eu não vou ser essa coisa. Eu nunca mais vou ser isso, eu vou deixar isso para trás. E aí a criança, eu tô gostando de me emocionar, né? Porque é triste essa história, é triste ser narcisista. A criança, ela começa a criar um falso eu, porque ela acha que tudo que ela é nunca vai conseguir amor. Aí, a partir daquele momento, ela sabe que ela é uma fraude. Então, apesar de que o falso eu só serve para ganhar validação, ela sabe que ela não merece essa validação. E aí é o drama da pessoa narcisista, tá? Então ela cria uma bolha de fantasia, onde quando você entra dentro dessa bolha, você tem que fingir ser um fantoche, uma marionete vazia, que só repete tudo que o narcisista quer que você repita. Porque se você fala qualquer coisa real, a realidade mostra pro narcisista que ele não é grandioso. Então ele não pode ter contato com a realidade. E é por isso que quando você critica um narcisista, quando você pede respeito ao narcisista, quando você dá um conselho ao narcisista, quando você tem felicidade, quando você faz qualquer coisa, fora ser um objeto inanimado, que serve como um item decorativo na vida do narcisista, você expõe ele à realidade. E aí ele percebe aquela bolha de fantasia onde ele é perfeito, estoura. E ele não tem estrutura para lidar com isso. Chegou na adolescência, essa pessoa não construiu nenhum senso de eu. Como é que se constrói um senso de eu?
você tem que consultar o seu eu real, que é onde está a sua bússola interna, que diz sim e não. A bússola fala com a gente através da dor também. Então, quando essa criança sentiu vergonha, era uma dor. O que isso estava querendo falar para ela, o que a psique estava querendo falar para ela, é que alguém tinha que olhar aquela dor. Só que a criança não consegue fazer isso. E não tinha um adulto. Então a criança é obrigada a dar para nós. E se não tem um adulto, cara... Você entendeu? Bom, e esse é o verdadeiro drama do narcisista. Ele não nasce assim, ele é moldado pela dor. Só que o mais assustador de tudo isso é que mesmo que você não tenha vivido uma infância traumática, ainda assim pode se tornar um. Porque quando você convive com um narcisista, ele te destrói por dentro. Ele te manipula, ele te confunde, te prende em joguinhos mentais, vai se alimentando da sua insegurança. E quanto mais você se perde de si mesmo, mais ele se fortalece. E a dor que ele causa pode se tornar tão profunda que um dia você também começará a agir como ele e se tornará um narcisista também. E é assim que os narcisistas criam novos narcisistas. E no próximo trecho, a especialista Tariane Rocha, que é especialista no assunto de narcisismo, ela vai explicar justamente isso para vocês. O interessante é que o narcisismo, ao contrário da psicopatia primária, em geral se aprende. Isso significa que tem trauma aí. E tem dois tipos de narcisismo principais, o grandioso e o vulnerável. Os dois funcionam como dois lados da mesma moeda, eles ficam alternando entre si, sendo que a pessoa geralmente tem um lado dominante. Quando tudo está indo bem, a pessoa narcisista se encontra grandiosa. Quando as coisas fogem do seu controle, ela se vê insegura e vulnerável. Ou seja, ou ela tá grandiosa e tá tudo bem, né, entre aspas, ou ela se sente vulnerável. E quando ela se sente vulnerável, ela faz de tudo para colocar você no seu devido lugar na visão dele, que é te colocando para baixo, te deixando inseguro. E se você acha que o narcisista não é capaz de gerar um outro narcisista, olha só esses trechos a seguir. Ele vai precisar te isolar para ele poder fazer o que ele quer. Então, é como se fosse uma hipnose. E quando rola uma hipnose, o que acontece é que eu preciso ganhar a tua confiança, eu faço com que você entre na minha, e aí você começa a ignorar os outros elementos, e aí eu te planto uma ideia na cabeça. É isso. O narcisista faz isso, ele te hipnotiza de alguma forma. Se eu tô com uma pessoa que literalmente não consegue entrar em contato com a própria vergonha, que daí são ativadas as defesas, aí ela começa a reescrever a realidade e colocar as coisas de um jeito que eu peço desculpas por algo que eu nem fiz, por que eu tô pedindo desculpas mesmo? Mesmo que você seja uma pessoa, tipo, muito madura, com o tempo, se uma pessoa fica te acusando de um monte de coisa, Você aquilo começa a se auto-questionar, né? você se questiona, cara. Mas depois que você está emocionalmente envolvida ou envolvido, começam a te desvalorizar, a te humilhar e criticar. Esse ciclo, ele se repete para te manter preso na relação, né? Porque você está sempre buscando a fase boa que ficou para trás, né? Ele já foi bom, ele foi legal, ele pode voltar a ser, tá lá dentro. Minha, uns anos atrás, e ela tava com um comportamento muito esquisito. E fazia um tempo que eu não via ela, e eu fiquei pensando pra mim, ela tá com o comportamento de quem tá em relacionamento com um narcisista. E tava. Ela tava num relacionamento com um narcisista. Começa a ter sinais. E por que eu identifiquei? Porque ela tava muito confusa. E tipo, ela não era assim, sabe? Era uma menina que, Ela tava duvidando de si mesma. muito né? confusa, muito confusa. E os papos que a gente tinha ao longo dos anos, que ela, né, conseguia voltar pro eixo, não tava conseguindo. E tipo, falava, mas mulher, você não tá vendo que isso, não sei o quê. Ai, eu não sei, Tari. Eu não sei. Eu não tenho certeza. Então, uma quantidade astronômica de ansiedade. Confusão, culpa. Então, a primeira coisa que você vai perceber é o teu tempo sendo drenado, é você se afastando das suas coisas, do seu trabalho, dos seus amigos. Né? Eles sabem quando eles estão manipulando, eles sabem, né? E quando eles estão distorcendo fatos ou fazendo alguém se sentir mal, especialmente quando isso os favorece, né? O que eles não costumam aceitar é que isso cause dor no outro, porque a empatia não está presente neles de forma madura. Então, sim, em muitos casos eles sabem que estão ferindo, apenas eles não se importam. A gente não fica no início de relacionamento? O narcisista também dá bomba de hormônios, químicos, só que ele tem essa questão de idealizar o próximo, que pra ele quer dizer... Vai vir com tudo.
finalmente eu achei a pessoa que vai me fazer nutrir. parecer bem, que vai me nutrir, que vai resolver os meus Alimentar problemas. todos os meus desejos. Nossa, ela é perfeita. Ele realmente acha que você é perfeito, mas é essa descrição que você quer? Agora imagine só você vivendo com esse tipo de pessoa todo santo dia. Imagine a dor que isso iria causar em você. Essa é a triste realidade. Conhecer os sinais de que a sua amiga ou amigo, né, pode ser narcisista é crucial. Então, quando você vai treinando, vai recuperando a capacidade de colocar a sua necessidade na devida prioridade, você vai enfraquecendo o poder que o narcisista tinha sobre você. Nada que é intolerável a gente deixa passar. E a gente só consegue definir o que é intolerável se a gente sabe os nossos valores. É muito difícil saber o que é tóxico pra mim se eu não faço a menor ideia quem eu sou. A gente tem que saber as nossas necessidades pra eu conseguir saber quando essa necessidade não tem chance de ser satisfeita nesse relacionamento. Então o que vai acontecendo? Eu tenho aqui os meus critérios. Não é critério tipo, você tem que ser milionário e também você... Não é essas coisas artificiais, são coisas mais profundas que possibilitem um vínculo a longo prazo mesmo. Então eu tenho que saber o que é importante pra mim, pra eu ter saúde mental, pra eu conseguir expandir na vida e pra eu me sentir à vontade perto dessa pessoa. E eu tendo clareza sobre os meus valores, fica muito mais fácil entender quando a pessoa tá ultrapassando os meus limites. Então o primeiro passo para sobreviver ao narcisista é se autoconhecer, é entender quais são os seus valores, é reconhecer o seu valor, para que você imponha limite à manipulação do narcisista. Ou quando acabar finalizando um ciclo da amizade ou do relacionamento de maneira geral, você não retorne por estar sentindo um vazio e retornar porque ele preenche esse vazio, porque é isso que acontece. Então esse é o primeiro passo e não menos importante. Isso é o fundamento para os próximos passos. Eles se desorganizam quando são confrontados. Então, você saber que um narcísico que vai segurando a onda ali, ó, vai ficando firme, se desorganiza quando você confronta ele com habilidade, né, com argumentos bons, sem deixar brecha, como um xadrez, é uma grande proteção e faz até esse outro que não quer passar por isso, de repente até desistir de ter essa relação de manipulação e tudo mais pra cima de você. Esse é o segundo passo. Então, um exemplo claro. Por exemplo, vamos dizer que você namora com um narcisista. Ele tenta usar aquela técnica de manipulação, de isolamento social, onde ele tenta te isolar de amigos, de parentes ou tudo mais, dizendo, ele é falso, não anda com ele não anda com ela não, ela é assim, ela é assado, tudo isso pra te isolar e você não ter um apoio externo, porque ele quer que a sua vida seja ele. Vamos supor que você dá um basta nisso. E quando ele pega e fala, se afasta daquela amiga, ela é falsa. Você fala, opa, ela é minha amiga há muitos anos, eu não vou me afastar não. Você rebate, você confronta ele, eu não vou me afastar. Você bate o pé, eu não vou me afastar. Logo ele vai tentar te manipular, ele vai tentar te colocar pra baixo, ele vai abusar de gatilhos mentais, de manipulações pra fazer o que ele quer. Mas quando ele percebe que você realmente tomou uma decisão, que você realmente reconhece o seu valor e os seus valores e que não está fazendo o que ele quer, ele logo vai te descartar e vai partir pra outra. Mas pelo menos a vítima agora não é você. É você agir de uma forma empática e com compaixão, mas dentro de um limite saudável. É vocês sempre serem totalmente transparentes e honestos, de forma exemplar. O que você tem que fazer? Você mostra para o narcisista que você entende a intenção dele. Eu entendo que você tem necessidades emocionais que talvez não estejam sendo atendidas da maneira que você gostaria. Então você mostra para ele que você entende a intenção dele. Eu entendo que você precisaria de mim nesse momento. Logo em seguida, você mostra para ele que você sabe o que ele pensa. Eu sei que se você não conduzir a situação dessa maneira, você talvez tenha ali um medo de ser abandonado, de ser rejeitado, de não se sentir bom o suficiente. Eu entendo. No entanto, eu quero te dizer que esse comportamento só nos afasta. Só que quando a gente usa o nosso comportamento de forma estratégica, né, ressaltando a nossa integridade, o nosso caráter e tudo, a gente demonstra para o narcisista que, independente do que ocorra, né, em relação àquilo que nós não controlamos, o nosso caráter é inabalável. O nosso caráter não é volátil, assim, o nosso caráter não é maleável de acordo com as ocasiões. O nosso caráter ele é consistente. Isso, para uma pessoa que é vazia, para uma pessoa que não tem caráter, para uma pessoa que quer se aproveitar de você o tempo todo, para uma pessoa que quer te manipular, isso é insuportável. Esse comportamento só me distancia de você, porque é um comportamento infantil. Então eu espero que você tenha
outro comportamento. Você fazer isso aqui que foi dito com um narcisista é a mesma coisa de colocar ele pra mastigar cacto de vidro. É fazer ele provar do próprio veneno mesmo. Sabe aquela história que o bem e vence o mal? É basicamente isso. A arte imita a vida, não é mesmo? Agora esse próximo passo que a gente vai entrar já é um passo extremamente importante. Todos são importantes, mas eu particularmente considero esse terceiro e esse que vai ser dito agora um dos mais importantes mesmo, um dos mais fortes, eu quero dizer, sabe? Bom, chega de enrolação, vamos lá. Tratamento de silêncio é quando, de alguma forma, a vítima não fez exatamente o que o narcisista queria, o que a narcisista queria, e aí ela é tratada com o silêncio. Então, essa pessoa fica ou sem informação nenhuma, ou mesmo dentro do mesmo ambiente tem aquela chegada de lado, então a pessoa se sente muito mal, é um desconforto. E às vezes tem realmente um afastamento, não chega a ser um descarte, mas tem um afastamento. Então o narcisista se afasta um pouco dessa pessoa e aí começa aquela tortura. Lembra que eu falei nesse vídeo que você ia aprender a fazer o narcisista provar do próprio veneno? É sobre esse passo aqui. Então a gente recomenda um método para quando você tem que lidar com narcisistas, que se chama o método da pedra cinza. Tudo que uma pessoa que tem transtorno de personalidade narcisista falar ou fizer com uma pessoa com quem eles lidam de forma íntima, porque são as pessoas íntimas que sofrem. Narcisistas parecem ser ótimas pessoas externamente para a sociedade. É quem está dentro de casa que vê o outro lado deles. Mas quando eles são ignorados, desprezados, isso é terrível na cabeça deles, né? Tentariam puxar essa vítima de volta só para poder pisar de novo, só para poder fazer um outro descarte, só para poder criar um mal-estar. Porque como assim? Como assim que a vítima tá bem e de repente fingiu que não viu e de repente me distratou e de repente me desprezou? Não. Tudo que quem tá dentro de casa vê dessas personalidades é uma ativação dos gatilhos. A personalidade narcísica é uma ativação constante do gatilho alheio. Enquanto você responder a esses gatilhos, eles te controlam. É perda de energia. Você vai continuar sendo drenado se você ficar argumentando. Então, coloque isso na tua cabeça também. Tá, não adianta argumentar, não argumente. Então não entre nesses embates, porque o abusador ele se abastece também dessa sua perda energética, do seu embate, do quanto você se importa, do quanto você fica ali perdido, tentando, argumentando. Não. O quanto quando você se posiciona e você vira as costas e vai embora e deixa falando sozinho, isso é também o colocar limites. Porque o que narcisista quer? Narcisista é viciado em ter respostas emocionais suas, porque essas respostas fazem ele se sentir superior. Se eu falo uma coisa e eu vejo a dor dentro dos seus olhos, é porque eu sou superior a você e eu controlo você. Então eles vão fazer de tudo para ver a dor nos seus olhos. O abusador entende que de você não sai mais nada. De você não sai mais nada. E quando eu falo não sair mais nada, é inclusive também não sair informações suas. Então o que a gente fala sobre o método da pedra cinza? Você precisa identificar quais são os gatilhos que você tem, fazer uma lista mesmo. Uma lista de tudo que sua mãe ou seu pai fala ou faz que serve especificamente para ativar seu gatilho. A vítima acaba sem querer contando muita coisa sobre a sua vida. Então, limites nas informações, limites nos sentimentos. Você não conta mais. Você não fala como a sua vida tá, o que você tá fazendo, o que você tá pensando, o que você está sentindo. Meu pai dá uma indireta de que minha empresa nunca vai dar certo. Aí eu fico pé da vida. Minha mãe menciona que meu marido vai me trair, aí eu fico pé da vida. Meu pai fala que eu sou um boiolinha, aí eu fico pé da vida. Minha mãe menciona que eu tô gorda depois da gravidez, eu fico pé da vida. Faça uma lista de tudo que você sabe que eles vão mencionar para desestruturar você. E quando eles falarem essas coisas e você tiver a resposta emocional, você deverá então imaginar que você tem uma bolha ao redor de você. Essa bolha serve para você não externalizar sua resposta emocional. Uma postura mais firme e mais distanciada, o abusador ele começa também a procurar
outras fontes. Quando você tem que lidar com narcisistas, a ideia toda é você esvaziar suas respostas emocionais a ponto de você se tornar tão desinteressante quanto uma pedra imóvel cinza. Então, quando você se torna uma pedra que não tem resposta emocional, que não fala nada, que não faz nada, o narcisista não consegue receber suas respostas emocionais. Mas ele não vai provocar até conseguir? Ah, ele vai. Ele vai. E aí, o que vai acontecer a partir desse momento? Continua com o método da pedra cinza. Porque a primeira coisa que o narcisista vai fazer quando ele percebe que você não tá reagindo é tentar outra coisa. E tentar outra coisa. E aí ele vai tentar outra coisa na frente dos seus amigos. E ele vai escalando, escalando, escalando. E você tem que ter sangue de barata. O ideal seria se afastar, o ideal seria estabelecer o contato zero, mas isso também acaba sendo inviável em algumas situações. Com o tempo, o narcisista ou desiste de você, porque se narcisista não consegue ativar seus gatilhos, você não existe pra ele. Nesse momento ele se sentir desprezado de alguma forma, ele vai tentar para poder destruir a vítima, então é preciso ficar sempre atento. Isso mesmo, porque assim, eles vão fazer de tudo pra te colocar de volta pro jogo. E eles não são pessoas tão sentimentais ou com empatia quanto você. E ele vai tentar usar da sua empatia e do seu sentimento pra você entrar no jogo dele. E aí quando você entrar nesse ciclo de novo, ele vai garantir te manipulando mais ainda, te abusando mais ainda, para que você não acorde novamente. Então é a faca de dois gumes. Se for pra utilizar esse método, você precisa ser decisivo e ir até o fim com a atitude, senão retornará ao ciclo e ainda pior.